Senhor, muito obrigado pelo privilégio de termos um Deus a quem podemos recorrer, a Ti que ouve nossas orações, a Ti que nos anima a Te buscar em oração, a Ti que nos desafia e que nos manda orar, a Ti que é o nosso socorro, é a Ti que recorremos, é a Ti que agradecemos o privilégio de ter nossas orações ouvidas e respondidas. Nós te agradecemos o privilégio de poder não ter que carregar nenhum outro fardo, a não ser o fardo do Senhor na nossa vida e trocar aquilo que nos custa, aquilo que nos pesa, aquilo que nos prende, deixar que o Senhor mesmo leve como é a tua proposta para conosco. Muito obrigado por ter um Deus que troca de fardo, e o teu que é leve nos é dado, e o nosso que é pesado para nós, e que é leve para ti, o Senhor leva. Muito obrigado pelas orações ouvidas, muito obrigado pelas orações respondidas, aqui, em casa, em qualquer lugar. Eu te agradeço por Jesus Cristo, do Senhor. Amém. 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 Nós estamos tratando desde fevereiro das qualidades que Deus queria que o seu filho tivesse. Em geral, aquilo que Deus queria que os crentes tivessem está aqui na Bíblia. É praticamente tudo que Deus queria para a nossa vida está aqui. Nós entendemos como evangélicos, como cristãos, que a vontade de Deus está aqui na sua palavra. E temos visto já diversas características. Domingo passado, o pastor Marco esteve pregando aqui e nos desafiando a chegar com confiança, com um coração sincero diante de Deus, sabendo que a nossa consciência já foi lavada de todo o pecado, sabendo que o nosso corpo também foi lavado pelo sangue de Jesus, sabendo que não há nenhum impedimento entre eu e Deus, entre você e Deus, entre nós e Deus, para a gente chegar com confiança. Eu espero que essa semana tenha sido uma semana que você tenha crescido no seu relacionamento com o Senhor. O texto dessa semana, eu vou pedir até que o André ponha a capa que é do nosso culto hoje, André. É o Felipe que põe? Tá, ó. Busquem as coisas lá do alto. Deixa essa tela aí, por enquanto. Busquem as coisas lá do alto. E sabe de uma coisa? Esse é um texto que eu gostaria de pregar e eu também não gostaria de pregar. Porque se há alguém que está... que se sente pressionado por esse texto, esse alguém sou eu. Se você é igual a mim, você está preso aqui na terra. Eu que tenho menos dias para viver do que os dias que eu já vivi, e eu não tenho ilusões quanto a isso. No entanto, eu não posso dizer que estou tão feliz que eu me sinto realizado, porque faltam poucos dias para eu viver aqui na terra. E que eu viverei menos sobre este mundo do que os anos que eu já vivi. Na verdade, eu gostaria de viver mais tempo. E se fosse possível, que Cristo viesse na minha geração e já me arrebatasse, né? Do arrebatamento, a gente já vai subir e tudo, não é? Eu estou falando isso porque eu sei que a minha morte, ela está se aproximando. Mas lá no milênio passado, quando era um jovenzinho na igreja, que a gente falava de arrebatamento, da volta de Jesus, e a igreja deu muita ênfase na volta de Jesus, ali pelos anos 90, 80, antes da virada do milênio. E sempre quando vira milênio, há uma efusividade
quanto a pregações e músicas e escritos apocalípticos, não é? Mas naquele tempo eu não tinha casado, e disse, ei Jesus, segura as pontas, não é? Eu não casei ainda, como é que é? Você vai voltar e eu não vou casar? Como é que é esse negócio, né? E agora que eu já passei da metade da minha vida, já estou indo para a prorrogação quase. Disse, ei Jesus, você vai voltar logo, logo? Espera aí, dá mais um tempinho aí. A verdade é que eu estou preso a esta terra e talvez muito mais do que eu mesmo gostaria de estar. Eu vejo muitas pessoas com máscaras aqui. Essa máscara diz que você também está um pouco preso. Essa semana alguém me perguntou, se eu usando máscara, eu disse assim, eu vou usá-la até que venha um decreto do governador proibindo o uso de máscara. O uso de máscara não está proibido, não é? Então a gente vai usando aí e tal. Mas os últimos 2 anos nós usamos máscaras como preservação. Mas a preservação da minha vida e da sua, enquanto eu uso máscara, é para preservar você, também quer dizer que eu não quero ir. Agora, eu estou sem máscara aqui, porque de certa forma eu confio na ciência e depois de 3 doses de vacina, a gente já está mais confiante. Mas é provável que você também, como eu, talvez não tanto quanto eu, mas você como eu, está preso nesta vida aqui. Ainda há coisas para fazer, né? Ainda há projetos a realizar, há filhos para criar, há casamentos a serem realizados e tudo. E quando a gente olha a nossa tela, Felipe, põe lá de novo. Busquem as coisas lá do alto. Nesse mesmo texto de Colossenses diz, pensem nas coisas lá do alto. Mas a nossa vida não foi feita para que nós pensemos na coisa do alto, nem que nós busquemos as coisas do alto. E eu diria que desde o nosso pai no Jardim do Éden, fomos ensinados geneticamente a estar presos aqui na terra. No Jardim do Éden tinha uma árvore que não podia ser comida. E o tentador, no dia que apareceu, ele colocou em xeque a proibição de Deus. E naquele dia, a promessa foi, olha, Deus disse assim, mas a verdade é que não é assim. Se você comer essa árvore, você vai... Até uma piada que a serpente ofereceu a maçã para Eva, e Eva, com regime, não queria comer, disse assim, come, não quero, come boba, emagrece. Aí ela pegou e comeu. É claro que não era maçã, não era, mas essa coisa, desde aquele tempo, a palavra de Deus e nossa confiança em Deus é colocada em xeque para a gente ficar preso a essas coisas da terra. A serpente prometeu para Eva que ela seria mais sábia, que ela seria eterna, que ela conheceria como Deus, ela seria ainda mais semelhante a Deus se fizesse tudo aquilo. Eva, com certeza, foi atraída por um discurso extremamente terráqueo, das coisas do dia a dia, que tem mais interesse, que chamam mais a nossa atenção do que a palavra de Deus que nós conhecemos. Houve um tempo na história em que Deus tirou o seu povo do deserto, tirou o seu povo do Egito, e durante a caminhada, logo no capítulo 15 de Êxodo, há uma celebração coletiva, uma celebração de gente cantando, mulheres tocando, mulheres cantando, e celebrando essa celebração de Deus, celebrando essa libertação de Deus. No capítulo 16,
logo no capítulo 16, logo depois do cântico, logo depois da celebração, há uma reclamação também de todo o povo. O povo foi unânime em celebrar, e o povo foi unânime em reclamar. E reclamaram de quê? Reclamaram exatamente contra Deus que os havia libertado. E os reclamadores reclamaram do quê? Claro, de comida. Eles estavam tão apegados à comida que chegaram a mentir para si mesmos. Eles disseram, eu estava com saudade das panelas cheias que nós comíamos no Egito, comíamos até fartar. E começaram a inventar, inclusive, cardápios. Diz que comiam alho poró, comiam cebolas, comiam pepino. Era tudo vegetariano, porque ele não fala desse negócio de carne. A gente comia tudo isso aqui. Não sei como que alguém tem tanto prazer em alho poró, cebola, pepino e tal. Celebraram a Deus, mas o apelo pelas coisas da terra fez com que se esquecessem muito rápido daquilo que haviam feito recentemente, que era celebrar a Deus, e começaram a reclamar sobre comida. Tempos mais tarde, houve uma reclamação muito séria. E aí a gente sai do livro de Êxodo e vai para o livro de Números, no capítulo 20, e ali há uma reclamação do povo sobre água. E aquela reclamação foi forte naquele dia. Eles esqueceram que logo, algum tempo atrás, Deus havia dado água no deserto. Mas quando o apelo do terreno nos pega em cheio, a gente logo esquece quantas bênçãos Deus já nos fez. E a gente começa a reclamar pelo presente. Aquele dia foi tão intensa a reclamação que até Moisés, chamado o homem mais manso sobre a terra, se exasperou, perdeu a calma, perdeu a bênção, e Deus prometeu a Moisés naquele dia que ele não entraria na terra prometida. A gente gosta de pensar nas coisas do alto, mas logo, logo, a vontade de subir é amainada, é arrefecida, quando as coisas da terra nos apertam e a gente sente falta dela. Comida, bebida, roupa, hoje nós diríamos qualidade de vida, educação. Saindo do Antigo Testamento, quando a gente entra no Novo, logo no livro de Mateus e logo no 4º capítulo, começa o 4º capítulo de Mateus dizendo: Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Satanás. Depois de jejuar e orar 40 dias e 40 noites, teve fome. E é nesse momento da fome que a serpente, Satanás, aparece de novo. E a primeira tentação para testar o Filho de Deus é: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. A primeira tentação é de novo no campo da materialidade. Depois de 40 dias de jejum, depois de 40 dias de oração, eu imagino que Jesus estava pentecostalmente falando, estava no óleo. Ele estava na unção. E 40 dias orando, vamos combinar um negócio. E aí chega o tentador e diz assim: e aí, beleza, vamos fazer um teste desses 40 dias de dedicação? Vamos fazer um teste da campanha que você acabou de fazer? Que tal você transformar essas pedras em pães? E aí Jesus então chama a atenção na palavra de Deus sobre Deuteronômio capítulo 8.
Quando em Deuteronômio diz, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que você não conhecia, para que você aprendesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, nós não estamos mais no jardim, onde o material é tão atrativo que a palavra de Deus fica em segundo lugar, como foi com Adão e Eva. Nós não estamos mais como o povo no deserto, que celebra a Deus, mas reclama por falta de comida. Que agradece a Deus a água, mas na próxima sede que sente, torna a reclamar de Deus. Agora nós temos um homem no deserto, 40 dias de fome, 40 dias de sede, onde ele não comeu nem bebeu, mas ele estava firme nas coisas do alto. E a resposta dele foi: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas Satanás, que tem uma eternidade na arte da tentação, levou Jesus para outro lugar e disse: bom, se você é filho de Deus, vamos fazer um teste de levitação. Atira-te daqui abaixo, porque já que você usou as Escrituras, nas Escrituras está escrito que aos teus anjos dará ordem e eles te segurarão e você não se esborrachará no chão. Essa parte é minha. A resposta de Jesus também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Mais uma vez, a tentação de você mostrar poder, a tentação carnal de mostrar poder espiritual. Já pensou nisso? A tentação carnal de mostrar poder espiritual. Hoje de manhã falávamos um pouco disso, hein, pastor Rogério, na classe. Como pessoas gostam de exorbitar suas façanhas espirituais e algumas vezes em nome de uma carnalidade que está ali incrustada e velada nele. Terceira tentação, leva Jesus para um alto monte e mostra todos os reinos do mundo. E então a promessa de poder: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A resposta de Jesus é de alguém que pensa nas coisas do alto e que busca as coisas do alto. E ele diz, então, arreda Satanás, porque é o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Adão e Eva, no jardim, que não faltava nada. O povo no deserto, que uma vez ou outra faltava água ou faltava comida. Jesus no deserto com fome e com sede. Todos os dias você e eu somos testados se estamos buscando as coisas do alto ou se estamos fixos nesta terra. Eu acho que você aqui, você em casa, não está livre de nenhum desses campos de tentação, onde você coloca em xeque as coisas de Deus e você tem que decidir diariamente se vai ficar com as coisas do alto ou com a palavra de Deus, com as coisas do alto, com a palavra de Deus, ou se você vai ficar no mundo do terreno, das coisas mais imediatas. Eu acho que eu estou falando para pessoas que sabem que diariamente têm que viver situações extremas como esta. No entanto, a Bíblia, a despeito de mostrar esses momentos cruciais na vida de Adão e Eva, do povo no deserto e de Jesus também depois dos 40 dias,
A Bíblia mostra que as coisas do alto têm preeminência, têm prioridade, têm mais importância do que as coisas aqui da terra. Quando você lê, por exemplo, o Salmo número 1, e aí eu vou dizer, no meu tempo, os crentes sabiam o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, não anda blasfemando o nome de Deus, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O resultado disso, de pensar no alto, é que ele recebe frutos do alto e terrenos. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas raízes crescem e se alimentam diariamente. Suas folhas não murcham, e ele é uma pessoa frutífera. O resultado de você ser frutífero aqui na terra, meu querido, minha querida, é porque você busca em primeiro lugar as coisas do alto. Porque quando nós nos fixamos nas coisas terrenas, sempre tem uma nova demanda para ser suprida aqui na terra. Nós nunca estamos satisfeitos com tudo que temos. Mas quando nós buscamos as coisas do alto, um dos primeiros resultados que nós aprendemos na vida é a satisfação em Deus. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todo ramo que está em mim tem tudo. Recebe a seiva que alimenta, recebe a sustentação, tem vida, dá fruto. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Quem está em mim não terá falta de nada. Quando nós lemos Mateus capítulo 6, na oração de Jesus, então nós aprendemos como as coisas do alto vêm primeiro do que as coisas que nós dizemos carecer com mais urgência. Aliás, no meu tempo, crentes conheciam aquilo que nós chamamos de Pai Nosso, não sabe? Vamos lá? Santificado, venha a nós, seja feita assim na terra, o pão nosso. Mas, por quê? Esta oração mostra o equilíbrio na vida do crente, mas começa com as coisas do alto. Pai nosso que estás no céu. E como eu ouvi, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Uma vez que ele exalta Deus e que ele pensa nas coisas do alto, então ele começa a dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas começa pelo alto. E porque ele está satisfeito em Deus, ele sabe que o pão nosso de cada dia, o perdão das dívidas, são coisas divinas também. Daí, morrer pelas coisas materiais e terrenas e passageiras não deveria ser o nosso primeiro passo. O nosso primeiro passo deveria ser nos dirigir a Deus. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Diz assim: eu quero estar satisfeito em ti. Eu quero dar satisfação a ti. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração de Jesus mostra que nós não devemos também desprezar as coisas que nós nos ocupamos dia a dia, mas elas não devem ser o nosso foco primeiro.
Por que andamos preocupados dia após dia pelo que comer, pelo que vestir, onde morar? Jesus disse: Deus alimenta as aves do céu, Deus dá beleza aos lírios do campo. Se Ele faz isso com aves e árvores, Ele fará com você muito mais. Busque então o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Meus queridos, minhas queridas, as coisas pelas quais nos matamos, as coisas pelas quais suamos, as coisas pelas quais perdemos nossas forças de tanto trabalhar, são nos dadas não por uma busca frenética por elas. Elas são nos dadas como recompensa daquele que busca a Deus. O que Jesus está dizendo é: me busque em primeiro lugar, e as outras coisas eu dou a você. E quase que de forma exagerada, o salmista disse essas mesmas palavras assim: o que adianta você levantar cedo, ir dormir tarde, comer o pão que o diabo amassou, isso por minha conta? Disse: ei, aos seus ele dá enquanto dorme. Quer dizer, as coisas pelas quais nos matamos são nos dadas de presente enquanto nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Mas como você e eu estamos presos a estas coisas da terra, nós corremos o risco de eleger essas coisas que Jesus disse que estão em segundo lugar. Nós corremos o risco de eleger estas coisas e catapultá-las, colocá-las no nível mais alto e deixar as coisas de Deus em segundo lugar. E como o diabo fez no Jardim do Éden, nós invertemos a palavra de Deus, porque ele diz: me busque em primeiro lugar, e eu vou dar as coisas que você precisa. Nós tendemos a inverter as coisas e colocar Deus em segundo plano, e as coisas de Deus em segundo plano, e nos matar pelas coisas que são menos importantes. O mais estranho é que aquilo que nós chamamos de evangelho hoje transforma as coisas secundárias em coisas primárias. Aquilo que não é importante em importante. E transforma magicamente as coisas importantes em secundárias. Quer dizer que até aquilo que é chamado de cristianismo hoje trai a palavra de Deus. Trai a palavra de Deus. Não é incomum. Não é incomum. Vocês sabem que eu estou falando isso. Não é incomum que a mensagem que seja conhecida hoje é: você pode, você determina, você vai conquistar. Aliás, uma palavra recente do irmão Felipe Melo, campeão do pó de arroz lá no Rio de Janeiro. O irmão Felipe Melo, depois de falar do campeonato que ele conquistou, ele não conquistou, foram um argentino. Olha que coisa mais interessante, né? O campeão carioca é um argentino. Eu, hein? Mas vamos lá. Está lá Felipe Melo. E de repente ele para com o repórter assim: posso dar um testemunho? Não pode, você está na Record. Ele disse: você sabe que primeiro você tem que sonhar, depois você tem que profetizar, e então você tem que realizar. Pois nós do Fluminense sonhamos, profetizamos e realizamos. E vamos sonhar, profetizar e realizar outras coisas. Isso é o cristianismo. É isso, esse arremedo que Felipe Melo falou ontem, é aquilo que se conhece como evangelho hoje. Pense, profetize e vai acontecer.
Turam! Caixinha mágica. Abracadabra. E geralmente nós sonhamos e profetizamos o quê? Sim, eu profetizo uma moça linda, cabelo repartido ao meio, usa óculos e que está a 1,80 m atrás de você pelo lado direito. Eu recebo. Isso é o evangelho que a gente vive hoje. Eu declaro, eu profetizo bênção na tua vida. E por aí vai. Não é? Eu não sei muito esses linguajares. Vocês sabem mais do que eu. E nós dizemos que isto é vida cristã. É preciso olhar mais para o alto. É preciso ver que o nosso Deus coloca as coisas dele como prioritárias sobre a minha e a sua vida. E a profecia virá depois. Agrada-te do Senhor. Conhece esse versículo, varão? Não? Ensina para ele aí, varão. Não quer ensinar. Esse é um menino rebelde, né? Crente do meu tempo sabia esse versículo. Como é que é? Agrada-te do Senhor. Olha aí que beleza. Aí essa profecia é boa. Você não entendeu nada, né? Salmo 37, varão. Salmo 37. Agrada-te do Senhor. E Ele concederá, olha aí, ó, risca e dá uma canetinha para ele. E Ele concederá os desejos do teu coração. Mas começa, Alex, com o Senhor. A satisfação do crente é o Senhor. A satisfação que nós profetizamos não é com a garota, não é com o emprego, não é com o vestibular, não é com o novo curso, não é com a medalha, não é com o celular, não é com o tênis. Senão a gente vai ficar maluco com isso. A gente vai adquirir doenças que não nos pertenceriam. E aí a gente vai dar trabalho para Neuza Mara. Graças a Deus pela sua vida. Mas as pessoas estão doentes pelo quê? Por coisas do alto ou coisas da terra? Naturalmente pelas coisas da terra. Isso vai nos causar doença. Enquanto a palavra de Deus se agrade do seu coração em mim, nas coisas de Deus, me busque. E essas outras coisas eu vou dar de gorjeta para você. No início do ano, muitas igrejas colocaram lá, projetando 2022. E eu fico pensando o que meus irmãos projetaram para 2022. Não sei. Não fiz essa pesquisa. Eu posso chutar. Isso é totalmente intuitivo. Mas eu posso chutar que pessoas profetizaram, projetaram coisas materiais como estudo, roupa, carro, moradia, emprego. Há poucos minutos vocês preencheram essa ficha de oração. E que bom que vocês fizeram isso. E nós vamos orar. Aliás, nós já fizemos o exercício de oração pelos outros hoje. Então, já oraram por você. Durante a semana, alguém vai orar por você. Na quarta-feira, oraremos por você também. E sempre vai ter gente orando por você. Mas eu fico pensando, o que é que nós andamos colocando nessas fichinhas de oração? Não vai ser muito difícil imaginar que nós estamos colocando nessas fichinhas de oração, os nossos pedidos, não que nós nos agrademos do Senhor, mas que Ele já nos conceda o desejo do coração. Não é, varoa?
Nós não andamos pedindo muitas coisas assim do tipo que o meu coração não tenha preocupação, que o Senhor seja a minha satisfação, que eu conheça mais as coisas do alto, que eu conheça mais as coisas de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu também sou preenchedor de ficha de oração. E aí eu vejo que você e eu não somos diferentes em nada. No entanto, para você e para mim eu digo hoje, pense mais nas coisas do alto. Busquem mais as coisas do alto. As coisas do alto virão. E as coisas que nós buscamos virão também. Como é que nós buscamos mais as coisas do alto? Qual o caminho? Qual seria um itinerário? Eu não sei direito qual é o seu caminho. Eu gostaria de dizer uma coisa. E aí eu queria então que o André compartilhasse conosco na tela o Salmo 73, o verso 17. O Salmo 73, como é que diz assim, com efeito Deus é bom para Israel, Deus é bom para aqueles que são de coração limpo. No entanto, quanto a mim, eu quase me perdia, meus pés quase escorregavam, porque eu tinha inveja dos maus, eu tinha inveja dos ricos. Eles não trabalham, eles não suam, sua pele é nédia, como diria uma versão bíblica, sua pele é lisa, perfumada, sedosa, e eu aqui ralando feito um condenado. Essa vida não é legal, não é justa. E ele pensou em blasfemar de Deus, pensou em xingar os irmãos que também viviam na mesma situação com ele. Mas um dia ele tomou essa decisão. Um dia eu fui ao templo. Um dia eu deixei de pensar nas coisas da terra. Um dia eu deixei de estar tão concentrado nas coisas que eu achava que eram importantes para mim. Um dia eu consegui abstrair um pouco e fui ao templo do Senhor. E foi ali que eu compreendi o que acontecerá no fim da vida das pessoas. Minha sugestão é que para você chegar lá e pensar mais nas coisas do alto, eu diria para você continuar fazendo um esforço grande, um esforço hercúleo, de continuar vindo no templo, no prédio, no culto público, no culto presencial. Você não pode vir? Beleza, Deus abençoe você. Você pode vir? Venha. Quando você vem, há algo de misterioso que acontece. Você vê gente que está lutando como você, gente que está sofrendo como você, mas está colocando esperança em Deus. Quando você está presente, você começa a ver o rosto de outras pessoas e não começa a ver só a sua situação. E você começa a ver pessoas que, talvez como eu, de tanto ver as fichas de oração, quando eu olho para alguém, eu sei mais ou menos qual é o pedido que essa pessoa vai fazer. Seu marido pede sempre pelo Vitor, pelo emprego dele, pelas finanças, porque eu também peço. Finanças não é segredo para ninguém, não. Quando eu vejo a Alessandra, eu também sei mais ou menos os seus pedidos. Não é? É BRB ou não, não é? E quando eu vejo a Alessandra, eu vejo que, igual a mim, ela está lutando com coisas daqui. Mas ela está lá, firme, ela está buscando a Deus. O salmista disse, eu estava meio maluco, eu estava a ponto de pirar. Ou estava a ponto de despirocar. Até que um dia, eu entrei no templo de Deus. E ali eu compreendi o que acontece com todos os homens. E o salmista continua dizendo, ali foi que eu entendi que você nunca me abandonou.
Foi ali, junto com outras pessoas, que eu compreendi que tu sempre estás comigo. E que ele disse: aqui eu não tenho um bem maior aqui na terra, porque tu és o meu bem maior. Você é tudo que eu quero. E no céu eu não tenho outra pessoa. Isto acontece quando você continua vindo, como você fez hoje. Ainda ontem, Steven, eu e Meire estávamos entabulando uma conversa com uma pessoa, disse assim: olha, esse negócio de culto online, só provisoriamente, só quando definitivamente a gente não pode, porque em tempos normais não rola, e não rola mesmo. A coisa acontece aqui, é aqui que a gente vê gente de verdade que está lutando e está recebendo de Deus a sua resposta e a sua esperança. Mas eu quero terminar hoje, e aí eu tenho sempre 3 terminar, não é? Ou 3 terminares. Meu primeiro terminar de hoje é porque você deve buscar as coisas do alto. Eu já falei daqui. Porque Deus quer ser o primeiro lugar na sua vida. Mas há 2 passagens nas Escrituras que eu quero encorajar você a pensar nisso. A primeira passagem é Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios 1, 3. Agradeçamos sempre a Deus na nossa linguagem aqui da Bíblia que nós usamos. Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Jesus Cristo, dando-nos todos os dons espirituais vindo do céu para nós. A verdadeira bênção que você e eu precisamos vem do trono de Deus. Deus sabe que você precisa de roupa, de estudar, de passar no vestibular, de morar, talvez morar bem, talvez ter um carro. Mas o apóstolo Paulo, continuando Efésios capítulo 1, ele disse: desde antes da fundação do mundo, Deus nos tinha escolhido. Por isso, agradeçamos sempre a Deus, louvemos a Deus pela sua dádiva maravilhosa. Só reforçando, quando você busca o Senhor, você recebe muito mais do que você pediu. Porque você recebe as coisas que Deus tem para você. Quando você o busca, você recebe aquilo que Ele tem para você. E como Ele dá sempre muito mais do que você pede, Ele dá também para você as outras coisas. O segundo texto das Escrituras que eu quero partilhar com vocês hoje é Tiago, capítulo 1, o versículo 17. Tiago, capítulo 1 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Aí não tem jeito, eu só decorei na outra versão, vamos ler essa aqui. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, não varia de posição, porque caso contrário, isso causaria escuridão na sua vida. Vamos ler esse texto juntos? No 3. 3. Tudo que é bom que recebemos, tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Quem deu tudo isto pode dar aquilo também que nós precisamos. E termino, esse é o segundo para terminar. Termino com a leitura de Colossenses 3,
Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo, que está unido com Deus. O fim, a razão e o fundamento de todas as coisas, para você pensar nas coisas do alto, é que no fundo você não está mais nesta terra. Espiritualmente você já está lá em cima. Espiritualmente você já mora com Deus lá no reino dele. No mundo espiritual você não é mais desta terra. Estão ligados nisso? No mundo físico vocês estão aqui, mas a realidade espiritual, aquela que é eterna, vocês já estão com Deus. Assim, glória a Deus que você veio hoje, porque só você vindo hoje é que eu ouço glória a Deus. Eu vou até repetir para ver se tem mais gente assim. A sua vida está em Deus. A sua vida verdadeira já está lá. Você já está lá, você já pertence ao reino de Deus, você já é morador dos céus. Portanto, é bom você ir treinando para ter nesta terra as coisas que Deus já tem lá para você e que servem aqui também. Deus sabe o tanto que eu preciso deste mandamento. Busque as coisas lá do alto. Você precisa disso também? Você precisa desse mandamento? Precisa? Glória a Deus. Aí sim, Alex. Fazer logo uma torcida para Jesus. Aê, aê, aê. Vamos orar?